Olá, eu sou o professor Paulo Petri, mestre e doutor em epidemiologia. Hoje vamos conceituar as taxas de letalidade e a taxa de mortalidade, observar as principais diferenças entre elas. Antes disso, gostaria de lembrar que eu tenho um canal no YouTube. Se você tiver interesse, existem outras aulas disponíveis ali. E também, com muita satisfação, em primeira mão, gostaria de lembrar que em breve estarei comunicando o lançamento do meu livro sobre epidemiologia, ocorrência de doenças e medidas de mortalidade, que foi publicado pela Revínter, TM Revínter do Rio de Janeiro. Muito bem, primeira lembrança, começar citando Shakespeare, que diz que o conhecimento é a asa que nos eleva aos céus. E então, vamos trabalhar com essas medidas que eu referi, e isso é o que se chama hoje de a medicina baseada em evidências, um movimento que começou com o professor Cochrane e que se expandiu para toda a área da saúde. Uma pequena brincadeira aqui dizendo que às vezes a inovação não é bem-vinda, ou porque estamos muito ocupados em perceber o quanto nos ajudaria. Mas, como eu disse, vamos conceituar as taxas de mortalidade e de letalidade e salientar a principal diferença entre elas. A taxa de mortalidade é o número de óbitos pela população exposta ao risco de morrer. Assim, a fórmula é deste jeito que você vai calcular. O numerador coloca-se o número de mortes observadas e o denominador é a população daquele momento. Já a taxa de letalidade é o número de óbitos por determinada doença dividido pelos casos desta mesma doença. Assim, a fórmula seria mortes causadas pela doença sobre os casos desta doença. Um pequeno exemplo para ilustrar essa diferença. Se considerarmos que temos uma população de 100 pessoas em que 20 contraem a doença X, após 20 dias, 18 delas morrem desta mesma doença. Vamos ver então como calcular. Se temos esses dados, vamos aplicar as fórmulas. A taxa de mortalidade para a doença X será 18, que são o número de mortes, dividido por 100, que é o número da população. Isso vai nos dar 18%. Já a taxa de letalidade é calculada de forma diferente. O numerador é o mesmo, que é o número de mortes, mas o denominador são apenas aquelas pessoas que contraíram a doença, ou seja, 20. E assim nós temos uma letalidade de 90%. Então se observa que há uma importante diferença, os números são bastante diferentes. Por quê? A principal diferença está no denominador que nós vamos usar. Na mortalidade, portanto, a população, na letalidade, apenas os que contraíram a doença. Se fizermos uma retrospectiva bastante rápida sobre os casos que temos do Covid-19, a partir do dia 29 de janeiro, esses são dados da Johns Hopkins, Universidade dos Estados Unidos, e lembrando sempre que esses números variam. Então nós temos uma possibilidade de ver essa evolução de casos confirmados. Já aqui o número de mortes, onde se observa que realmente dia a dia o número de mortes foi aumentando bastante, culminando no dia de hoje com mais de 40 mil óbitos. Lembrando sempre que esses números são subnotificados, porque nós não temos um número de testes suficientes e não tendo a testagem, o número de casos é sempre subestimado. O das mortes um pouco menos, mas também subestimado, de modo que esses números são realmente bastante maiores. E aqui, de novo, voltando à taxa de letalidade global, né, no dia 29 de janeiro nós tínhamos 2,1%, no dia 22 de março esse número já tinha pulado para 4,2% e no dia 31 de março, hoje, portanto, esse número já era de 4,9%. Nós vemos que eles vão sendo alterados dia a dia. Por exemplo, uma comparação aqui
A Itália, que ainda é o principal problema mundial, talvez mudando oportunamente. Os Estados Unidos têm aumentado bastante a velocidade de contaminação e mortes, mas a Itália tinha no dia 22 de março uma taxa de letalidade de 9,3% e hoje já chegando a quase 12%. Se nós olharmos a Espanha, cuja taxa em 22 de março era 6,2%, hoje já quase chega a 9%. E o nosso Brasil, no dia 22 de março, apresentava uma taxa de 1,6% e hoje ela já é de 3,6%. De modo que você veja que convém lembrar, então, as principais diferenças. A mortalidade usa como denominador a população e a letalidade usa como denominador os casos de pessoas que contraíram a doença. E que esses números, sem dúvida, estão subestimados, porque não há testagem em massa, e a gente vê também a modificação desses números no dia a dia. Então, até a próxima aula, nos falamos e qualquer coisa no canal vocês têm mais informações.